dos místicos. Há lugar, portanto, para todos, para completar-se, não para excluir-se e demolir-se. Fui definido um místico. É esta, com efeito, minha última fase. Hoje se abusa tanto da palavra místico, que não se sabe mais o que ela signifique. O materialismo, cor psicológica do século, espalha sua cor sobre tudo, tornando incompreensíveis certas atitudes de espírito, que muitos sobressaíram em outros grandes séculos. Nenhuma posição mais delicada e ousada do que a minha, mais apta a ser mal entendida em nosso mundo que exalta outros valores. Aparecerei, pois, como fanático, alucinado, rebelde, sei o bem. A incompreensão me vem de todo o meu tempo. Falamos duas linguagens diferentes, uma, eu, outra o mundo. E não nos entendemos. Mas, é um fato, que a psicologia de determinada fase não pode compreender a psicologia de uma fase mais elevada. E no entanto, o místico bem compreendido é o tipo que tende à evolução. Experimentei-o, senti-o, vivi-o. Depois, achei a confirmação disso na leitura das experiências dos místicos. Mas, trata-se de sentidos, de capacidade intuitiva, de formas de vida psíquica, diferentes das comuns. Houver aqui espaço para citações, e enviarei o leitor, por meio do argumento precedente, aos direitos da consciência diante da autoridade, a carta que o cardeal Neumann escreveu, em 1874, ao Duque de Norfolk a inúmeros trechos da Sagrada Escritura e de escritores eclesiásticos. E, neste assunto, gostaria de citar as palavras de J. G. Fichte, em suas lições na Universidade de Berlim, em 1813. Ele explica como não se podem fazer os cegos compreender as cores. Eles pretendem tocá-las e se iludirão de tê-las compreendido por caminhos indiretos, ao passo que apenas estropearam, falsearam e alteram vosso conceito. Que é, pois, um místico. Devo, sem dúvida, definir minhas relações como o mundo. Existem aqui indivíduos espiritualmente isolados em seu egoísmo, feitos de desejos, de direitos, agrupados por interesses em choque, instintivos, ignaros do porquê da vida. Sabemos quem é o homem, e que vamos fazer com esse material. O místico sabe o funcionamento orgânico do universo, com o qual está em consciente relação de colaboração. Ele existe em função do todo, só tem vontade em função do todo, isto é, só tem como vontade própria a vontade de Deus. Possui uma vontade altruísta e universal, pacífica e orgânica. Não é mais separatista, mas se harmoniza com o todo. É o tipo que a evolução biológica prepara para o futuro, e que hoje antecipa irregularmente, mesmo do fundo da atual descida involutiva materialista. O mundo atual não se está arruinando todo por falta desse espírito unitário. Os seres de antecipação o preparam, como base para por vindoura a civilização. Qual a tendência das leis, se não levar o indivíduo de uma vontade individualista de desordem para uma vontade coletiva de ordem? O místico não olha, pois, apenas o fenômeno religioso e espiritual, mas também o fenômeno biológico e social. Como homem total, ele é lutador viril, dinâmico até os mais altos planos do espírito. A sociedade precisa de células como essas. O místico bem sabe que o mundo existe para voltar a Deus e que Deus só se volta através da dor. Portanto, diferentemente do mundo, que teme, foge e combate a dor, o místico abraça e ama, como um meio de libertação. Estamos nos antípodas. Enquanto o mundo se atordoa, engolfando-se cada vez mais na matéria, na ilusão, no relativo, ciência analítica e utilitária, o místico vai por estradas opostas, e liberta-se dela até a união com Deus. Vivi e descrevi isto em ascese mística, e não fui compreendido. Para o místico, o mundo é cego, para o mundo, o místico é louco. Eu bem o sei. Mas sempre houve luta entre os solitários antecipadores e a maioria, que visa esmagar os primeiros pela inércia da massa e pela quantidade numérica.
No entanto, ensina-nos a história que o progresso, isto é, a ação divina que impele a evolução, que é o retorno fatal do universo a Deus, se opera sempre através desses canais de exceção. Estes, em sua posição de antena, sentem Deus e seu pensamento e vontade, melhor que os outros, e se sacrificam alegremente para expressá-lo, porque bem sabem qual a função biológica que executam. O tipo comum, que necessita de certezas para seu repouso e segurança, tem horror e terror desses lampejos sobre as certezas para ele seguras, lampejos que os lançam no abismo do infinito. A vertigem e o descontrole e ele se rebela. Estes estados e correntes psicológicas inconscientemente influem sobre todas as manifestações do espírito. A massa inerte odeia o esforço e o risco do inexplorado, assusta-se com aquelas descontinuidades de certeza levada à dúvida, que implica no tormento de achar uma nova certeza, ainda que mais alta. Portanto, não põe obstáculos a estes impulsos criadores, em que Deus se revela. Eterna é a luta da luz contra as trevas. E quereria deter o progresso. Mas, parar é morrer e a vida o sabe, estremece e avança. O místico, como o herói, o gênio, o mártir e o santo, é um tipo de antecipação, e tem essa função. O homem normal, medindo as coisas com a unidade da quantidade numérica, quer nivelar o que está fora dela, fora da massa, fora da vida. Julga que sua vida seja toda a vida, de todos e para todos. A antena que perscruta o amanhã e o antecipa, não interessa a maioria. No entanto, a antena é o cérebro, e a maioria é o ventre do mundo. Pode ser religioso esse tipo de homem, é concebível um ato de autoridade de condenação contra ele. É evidente que um ser desses não pode ser atingido pela vontade de um homem, a não ser até o ponto em que isto exprima a vontade de Deus, de quem ele vive. É inútil procurar negá-lo, quando se está num plano espiritual e se faz questão unicamente de consciência. O ser é livre, humanamente incoercível. E isto constitui uma justiça de Deus, porque é merecido prêmio de grandes esforços. O espírito não pode ser atingido por meios humanos, mas só por caminhos divinos. O homem poderá infligir dor, mas o místico ama a dor, conhece-a bem, emprega-a constantemente para seu progresso. Não a teme. Assim lhe é oferecido um precioso instrumento. A luta se baseia numa incompreensão expressa por uma linguagem diversa. O mundo assalta, o místico sofre, a sensação da presença de Deus faz-se cada vez mais forte e o torna cada vez mais feliz. Ele está postos. O mundo se afoga e mais tarde se arrepende. Foi sempre assim. Como pode lutar-se contra tal indivíduo? Como constrangê-lo, se ele ama a dor como meio de redenção e nela aceita com alegria a vontade de Deus? Como pode julgar-se suas obras? Para julgar é mister usar a mesma medida segundo a qual foi a obra construída, colocar-se no mesmo plano em que ela foi concebida. De outra forma, como fazer um julgamento exato? E serão os métodos de razão competentes para medir os produtos da intuição e da inspiração? Para julgar um místico é necessário subir num plano mais elevado que a razão, no plano em que fala o espírito. Será a razão suficiente para compreender as coisas de Deus? Dir-me-ão, tudo isso é orgulho. Velha acusação, para deter-me, conheço-a. E no entanto, nestes dias, realizei a máxima humilhação da minha pessoa que me era possível, não podia pela minha verdade. Pergunto, agora, enquanto eu nego a paternidade de A Grande Síntese, declarando a obra não minha, escrita por inspiração, e portanto não retratável, como se insiste em negar esta inspiração, para atribuir-me essa paternidade, que para mim constituiria o orgulho mais monstruoso. Então, não sou mais orgulhoso, e tudo me é concedido, quando isto torne fácil a demolição de minha obra. Porque não existe, nos julgamentos que de mim fazem, aquela coerência que eles me pedem. O leitor viu, assim, surgir diante do mundo e diante da Igreja, a questão da consciência,
A questão da origem inspirativa de minhas obras, em relação à recente nota. No próximo número da revista espero poder dar, quanto a mérito, pormenores mais preciosos, resumindo os acontecimentos, mesmo na sua repercussão na imprensa estrangeira. Espero, enfim, poder concluir, esclarecendo diante de Deus, da Igreja e do mundo, a minha posição atual. Pietro Baldi. Conclusões sobre a condenação. Do opúsculo Comentários da Imprensa às obras de P. Baldi, por ocasião da condenação do Santo Ofício, da Sociedade Tipográfica Oderizo, Gubbio, maio de 1940. Tudo o que se faz contra a consciência, prepara a condenação, 4 graus Celsius Auxílio de Latrão. É hora de resumir e concluir, conforme prometi. Na tarde de 15 de novembro do ano passado, 1939, feriu-me repentinamente a leitura do decreto de 8 de novembro de 1939, condenando ao Index meus 2 volumes A Grande Síntese e a Sese Mística. Golpe duro, após tantos anos de fadiga. Tal entre filho e mãe, condenar uma obra é também um pouco matar o autor. Mas, quando há equilíbrio dentro da consciência tranquila, diante de Deus, as reviravoltas exteriores têm pouco poder. O que faz adoecer não é tanto o ataque do micróbio, que existe em toda parte, quanto a vulnerabilidade orgânica. Assim, no campo moral, o que abate não é tanto o ataque externo, quanto a fraqueza de uma consciência que trabalha sem Deus. Um novo e intenso exame rápido interior foi feito. Tudo em harmonia com Deus. Nada pois que temer. E de imediato voltou a paz, a alegria, a confiança. É preciso perdoar ao reverendo Padre M. Cordovani um artigo, que foi julgado, por todos os que o leram, áspero e excessivo. Perdoar, porque certamente o creio de boa fé, e, pelo modo como se exprime, transparece evidente que ele está absolutamente ignaro da realidade dos fatos. Por isso, se aquele artigo devesse ser compreendido como interpretação oficial do decreto, já que apareceram ambos lado a lado, sem dúvida que ele tenderia mais a demoli-lo que a explicá-lo. Tomando como base de julgamento só a letra, e uma pequena parte da letra, e nada absolutamente do espírito, provoca-se assim um mal-entendido fundamental, que nos acompanhará até o fim. Agradeço ao reverendo Padre Fr. M. Gaetani, S.J. por ter honrado a grande síntese com sua crítica, na aula inaugural do Instituto de Cultura Superior Religiosa, na Gregoriana, de Roma. Agradeço a uma dezena de revistas e jornais católicos, por terem comentado a condenação e a cerca de 60 jornais italianos, que trouxeram a notícia. Propaganda não solicitada, gratuita, vantagem para o editor, não para mim, pois não ganho nestas coisas, pois se sabe que o público, que não é santo, gosta mais das coisas proibidas que das lícitas. Mas a culpa não é minha. Nem mesmo tenho culpa de me terem chegado centenas de cartas, que me traziam um clamor de solidariedade a meu favor, que não pedira. Mas, nos que haviam sido beneficiados por aquela leitura, a reação era espontânea, como a de um ataque à própria fé que os salvara e a qual se haviam apegado por terem sentido um grande bem. Eu observava, meditava e calava. Eu não quisera tê-lo-á, então, querido Deus, para fins mais altos. Não surgia em mim o dilema, obedecer ou rebelar-me. Mas surgiu o problema de conseguir fazer chegar a grande autoridade à minha pobre voz, para fazer compreender o grande mal-entendido. E me impus este novo esforço, mas na imprensa impus-me silêncio. Agora não posso deixar de explicar-me, pelo mesmo motivo pelo qual escrevi a Sese Mística, ou seja, porque o que diz respeito ao meu caso não é mais coisa minha, mas do público. Uma primeira declaração de obediência partia de Gubbio para Roma, no Natal de 1939. Foram motivos dela, primeiro, a minha fé é sincera e meu objetivo é o bem das almas. Não tenho, portanto, o direito de escandalizar o rebanho. Segundo,
Julgo o dever de todo homem reto respeito à autoridade em todos os casos. Ninguém poderá negar que este seja um princípio de ordem, necessário à vida social. Terceiro, sinto-me cristão, isto é, seguidor de Cristo a todo custo. Como pode deixar-se de admirar Cristo e o Evangelho? Por estes três motivos, eu dizia, humilho minha pessoa aos pés da Igreja. O objetivo é, desde agora, e será até o fim, o de fazer o bem. Com isto, abaixava o meu orgulho, o que era a necessidade mais urgente. Aliás, de minha pessoa sou dono, e ninguém poderá dizer-me que não posso dispor dela. Mas isto não bastou e pareceu necessária, embora oferecida como simples retoque da precedente, uma nova e explícita declaração de reprovação e retratação dos erros contidos nos dois livros citados. E ao mesmo tempo pedia-me retirar do mercado todas as edições, mesmo as estrangeiras, de que perdi todo o controle. Esta, que me vinha apresentada como formalidade óbvia e simples questão de palavras, era para mim, ao invés, gravíssima questão de substância. Abria-se assim uma nova fase, em que se me impunha, não provocado por mim, o problema de consciência, que para mim era gigantesco. E eu tinha que enfrentá-lo em cheio, enquanto perdurava o mal-entendido. Se eu podia submeter minha pessoa, de que eu sou dono, não podia reprovar e retratar uma verdade que não era a minha, mas fora recebida por inspiração, uma verdade que eu sentira com sincera e profunda convicção, que não podia renegar sem mentir. Dediquei os volumes às nouras e à sese mística a explicar isto e não o repito. Poder-se-á e não ver e negar, mas para mim tudo continua sendo um fato objetivo, experimentado, controlado, solenemente declarado há tempo, convicção inabalável. Como é possível, nessas condições, desmentir tudo, sem sentir-se culpado diante de Deus, diante de quem sempre trabalhei, obtendo a aprovação mesmo de venerandas personalidades eclesiásticas, e de quem viu auxílio prodigioso contínuo? Retratar seria, aqui a apropriação indébita, seria trair. Uma missão aceita. A quem obedecer, à Igreja ou a Deus. Não se pode negar, no meu primeiro ato, que espero venha a demolir a acusação de orgulho, toda a minha espontânea boa vontade de obedecer. Não sou, pois, um rebelde. E por que deveria parecer como se o fora? Em Ascese Mística, no capítulo A Minha Posição, disse, prefiro morrer, a pensar que eu possa deixar de manter as minhas afirmações. Se eu mudasse uma palavra, seria, portanto, perjuro. Até que ponto deve, pois, chegar meu sacrifício? É possível que haja apenas condenação para quem busca os caminhos da dor para o bem alheio. Realiza-se, então, a cena final daquele livro Paixão? Levanta-se em mim uma tempestade de problemas e lenta se arrasta minha tortura moral. Sou apenas um instrumento. Obedeci. Antes e continuo a obedecer, mas a quem o farei agora? Como podem ser abaladas convicções tão profundas, que se formaram diante da sensação de Deus presente? Durante este trabalho interior, entretanto, amadurecia meu espírito, trabalho precioso. Meu lema era, sinceridade e fé. Continua o drama interior. Acho-me entre Sila e Caríbides, não retratar-me já é uma atitude de rebelião e é mentir, atribuindo-me intenções que não tenho. Retratar-me é trair uma verdade afirmada sem reservas. De qualquer modo que eu faça, uma mentira, uma dor, um mal, única compensação de tanto trabalho. Como se pode constranger a própria convicção, sincera e profunda? Nem a própria vontade pode tanto. Ou rebelde ou traidor ou rebelde. Não podia achar a força de impor a mim que desmentisse uma verdade, pela qual daria a vida. E no entanto estou onerado e cansado, e o repouso está a um passo, e poderia chegar a ele saturado de bênçãos eclesiásticas. Mas diz-me a consciência que não se pode ceder a outrem, a ninguém, ao menos nos casos como o meu, a responsabilidade do próprio modo de agir. Nessa conjuntura,
informa Roma sobre meu caso de consciência aí, como se nada houvera dito e nada houvesse de verdadeiro em meu palpitante caso. Respondem-me com o mesmo pedido de retratação, formulado de outra maneira. No entanto, eu ignoro os erros que deveria rejeitar. Eu pergunto, mas não tenho direito de sabê-lo. Há um grande número de almas simples que se escandalizam com uma desobediência, e elas merecem respeito. Trata-se do bem das almas, de meu constante e maior motivo. A maioria, que nada sabe, exige um tão grande holocausto, porque os maiores devem viver e sacrificar-se pelos menores. Este é um argumento que me faz estremecer, o bem de certas almas. De qualquer forma é preciso realizá-lo. Mas há outro grupo de espíritos, que acreditaram nas verdades que eu disse, que nelas acreditam e delas tiram proveito. Se eu as retratasse, eu lhes furtaria uma conquista, eu autorizaria que almas, que do materialismo haviam tornado a fé, do desolado ceticismo a esperança, não mais acreditassem em nada e tornassem a jogar-se na lama. Não posso fazer esse mal. E quem está mais perto de Deus, quem merece mais atenção, quem o procura mesmo ansioso e dolorosamente, ou quem o recebe passivamente, sem esforço, pelo ensino da autoridade. Mas precisemos. Minha atitude diante da Igreja, delineada em ascese mística e no prefácio à segunda edição de A Grande Síntese, não é de hostilidade, embora possa tê-lo parecido, ao contrário. E daqui vem o mal-entendido. Porque interpretar a advertência apaixonada de um amigo como censura agressiva de um inimigo? Não dê prova de submissão. Um inimigo não faz isso. Compreendam-me. A minha, não é a luta contra a Igreja, mas apenas contra uma particular atitude filosófica escolástica. Isto porque ela se me apresenta como uma forma mental que eu sinto ser um perigo, diante dos gravíssimos tempos iminentes. Aliás, São Paulo não declarava que não se apoiava em argumentos humanos, mas na força do Espírito. Diz a imitação de Cristo, que nos importam gêneros e espécies. E São Bernardo conclui que a filosofia de Aristóteles é a oficina do diabo. Naquela forma mental, o ardor da fé, cotidianamente necessária para a ascese, que é a vida das almas, se adormece na ilusão da segurança, que provém da conseguida conquista racional. Esta atitude leva à inércia, aos acomodamentos terrenos, à cristalização do espírito, à imobilidade do sono, que não é paz, segurança, grandeza, mas pode ser morte. A vida caminho que não caminha morre. Abate-me esta idolatria da letra, que está nos antípodes das grandes paixões do espírito. E em mim só se viu a letra. Já expliquei no artigo precedente a psicologia do místico. Com isto não nego a grande função da Igreja, de conservar. Mas há também elementos ativos e criativos, porque a vida religiosa é dada, não só pelo elemento social, hierarquia, e pelo elemento intelectual, teologia, mas também pelo elemento espiritual, profetas, místicos, santos, e só está completa com os três elementos. Descuidar e desconhecer a contribuição inspirativa do místico tem o mesmo peso que o erro teológico e a rebelião à hierarquia. As religiões, como ciclos de vida humana, pois também o são, se cansam e se esgotam, e ameaçam, após superar certa maturidade de pensamento e desenvolvimento, cair no farisaísmo, contra o qual justamente Cristo tanto lutou. O perigo já apareceu no fim do século IV a São Jerônimo, que escrevia, Vai nobis, incunus vitia parisaeorum transerunt aí. De nós, em quem passaram os vícios dos fariseus. É necessário de vez em quando, especialmente nos momentos mais críticos, um novo lampejo de espírito, e os místicos são feitos para isso. Será verdade isso que se diz, ou seja, que o sentimento seja um elemento perturbador, e a consciência pessoal uma perene emboscada. Pode ser assim para a massa inerte e rebelde, mas não em casos particulares, excepcionais. É preciso bem compreender a exceção. Além disso,
Mesmo em sentido geral, será o cristão apenas um soldado para ser enquadrado, ou é também uma alma viva que deve ser elevada? E o espírito dos evangelhos está muito longe de coações racionais e exteriores, e para São Paulo e os grandes místicos, o affectus está sempre acima do intellectus. Nosso Deus não é um teorema de geometria, escreveu Pascal. Não nego a necessidade do enquadramento racional e hierárquico, mas aí de nós se esquecermos que o objetivo dele é o espírito. Move-se a igreja entre dois extremos, que são duas necessidades, mas também dois perigos: de um lado a hierarquia, a escolástica, a racionalização da verdade, o transcendentalismo, que podem degenerar em cristalização, farisaísmo, materialismo religioso, e do outro o misticismo individualista, o imanentismo, que pode ser dispersão e chegar até a rebelião e a anarquia do livre exame. A unilateralidade é um perigo. É indispensável o equilíbrio entre os dois termos complementares. Um organismo organicamente perfeito pode desmoronar por falta de forças espirituais. Estas não são acusações, mas verificações benévolas, para o bem de todos, porque a Igreja é patrimônio universal que deve ser salvo a todo custo. Gostaria de citar o que Giovanni Papini escreveu em sua História da Literatura Italiana, Vol. 1, a respeito de Santa Catarina de Siena. Mas prefiro trazer as palavras do Abade Henrique de Torville, num opúsculo, A Piedade Confidente, edição da Opera della Regalità N.S. Jesus Cristo. Diz o autor: as coisas ocorrem igualmente em toda parte, no mundo, no clero, na vida religiosa. Há um conflito entre o que convinha às necessidades antigas e o que é indispensável imperiosamente às necessidades novas, inteiramente opostas. A grande massa, que é como os carneiros, ainda se alinha de acordo com o que fazia dantes, e emerge uma minoria muito limitada. Mas é justamente dessa minoria que devemos fazer parte, quando Deus nos colocou aí, por vocação interna e por atitudes naturais. Deus semeia no mundo, em todos os tempos, precursores que agem por conta própria ou ao menos sabem, dentro deles, as coisas que acontecerão. Ninguém é pioneiro por achar-se repentinamente numa grande companhia. Estamos numa época de transição, no qual tantas coisas separam o presente, particularmente o futuro, do passado. O grande interesse deste tempo é que o mundo se renove. Neste século tudo temos de refazer, mesmo aquilo que em si mesmo não muda. Talvez terá mudado a natureza. E no entanto vedes que em vossa química e em vossa física, mudou a maneira de estudá-la. Os métodos melhoram e as mesmas coisas se veem melhor. É justamente isso que se requer na fé. E como não mudou a natureza, assim não se combatem, não se discutem os dogmas, mas se esclarecem e se tornam mais razoavelmente aceitáveis. Não pode ser heresia, creio, precisar pontos não resolvidos, ainda mesmo contra a opinião corrente, que não é um dogma. Há sem dúvida imenso material científico que pode ser utilizado, e que se formou depois da escolástica. Uma igreja que conseguiu assimilar Aristóteles, pode assimilar também coisas bem diferentes. Mas, por que a opinião da grande massa inerte dos fiéis deve pesar tanto, mesmo nos dirigentes iluminados, que os tornem medrosos de toda inovação, tanto que as forças da vida não possam confiar essa iniciativa senão a pessoas isoladas e a preço de martírio? Mas a igreja vive e caminha. De fato, ele não se completou assim, assimilando de todos os lados. Desse modo, meu drama de espírito move-se no cenário de intensa hora histórica, das grandes maturações espirituais do século, e talvez as sintetize e resuma. Sinto que, na minha ânsia, se repercute a ânsia do mundo, que está diante de novas e formidáveis interrogações. Por vezes tenho a visão terrível de uma multidão cega e inconsciente, lançada contra imenso abismo. Vejo aí os monges bizantinos que, enquanto os turcos, que haviam entrado em Constantinopla, queimavam tudo a ferro e fogo,
continuavam a disputar-se a luz do Tabor era criada ou incriada. Vejo a corte da França, que, na vigília da Revolução, fazia questão de etiqueta. E gritam que eles são loucos. E em redor, as forças do mundo, ansiosas por precipitar-se às conclusões do ciclo milenário de nossa civilização. Quem se apresenta à frente, para prepará-las? E devemos calar? Não pode ocorrer que a eminência dos tempos gravíssimos justifique o explodir dessas vozes isoladas e desusadas. Por que seriam elas imediatamente sufocadas? Por que impor a esses seres um doloroso caminho de condenações, para que possam cumprir seu dever? Meu mal-entendido é, portanto, fundamental, é um mal-entendido de uma época. Este é o meu drama, de que, os 2 livros no Index, são apenas um episódio, talvez querido por Deus, para que eu enfrentasse em público este problema muito mais grave. Quem se inflama nas grandes paixões de espírito, treme diante da idolatria da letra. Tenho a sensação de que, quem está atento a distinguir e catalogar conceitos, não pode levantar-se para agir. O mal-entendido aqui está no duelo entre a forma e a substância, entre a letra e o espírito. Mas quem se inflama, não liga as palavras, como nelas não pensavam os mártires cristãos. Quanta largueza de formas, neles, mas quanta severidade na substância. Estes 2 fatores parecem estar em razão inversa, como na arte estão a inspiração e a técnica. No fim de cada ciclo evolutivo, a letra tende a substituir-se ao espírito, e sobrevém a ameaça do farisaísmo. Não podemos acreditar que ele constitua um perigo constante para todas as religiões, ou até mesmo uma fase ultramadura de sua evolução, fase de que não é possível emergir senão com novos contatos com o divino, com injeções de espírito vivificante na letra morta. Estes ciclos estão nas leis da vida. Em todos os organismos, quer físicos ou espirituais, há um perigo final de massificação, de que a vida só pode ressurgir recomeçando desde o princípio, alcançando novamente Deus. Nesse período, a letra se substitui e quer julgar o espírito. Mas a razão está para a intuição como a superfície é para o volume. E me pergunto, teologia e escolástica, sendo um produto da razão aplicado a posteriori à revelação, podem aplicar-se como unidade de medida aos produtos de inspiração? É necessário equilibrar-se entre estes 2 extremos, que são forma e substância, letra e espírito, razão e intuição, autoridade e consciência, terra e céu. É indispensável que nenhum dos 2 impulsos contrários e suplementares sobrepuje o outro e nos empurre para uma das calçadas, quando temos de caminhar no meio da estrada. Emes ter respeito recíproco entre autoridade e consciência, porque a ambas está confiado uma tarefa sagrada. A autoridade existe como função da consciência, que é objetivo, e a consciência deve reconhecer na autoridade a função da conservação. Autoridade e consciência, disciplina e liberdade, obediência e independência, não podem separar-se sem cair a segunda, por libertar-se, no abismo do arbítrio e da fantasia, e a primeira, por dever de conservação, na letra que mata, na cristalização formal, no esmagamento e na dissecação das consciências, que culmina naquele indiferentismo, que é a chaga bem merecida de nosso tempo. Não é possível entender-se, entre quem usa a linguagem da forma e quem usa da substância e do espírito. O julgamento sobre os 2 volumes condenados deve ser confiado não apenas a um exame crítico e racional, por sua forma exterior, mas a um sentido espiritual, por sua substância. Poderia dizer com São Paulo, que o homem físico não entende as coisas do espírito. A inspiração é responsável pela violenta chama interior que lança as ideias e o autor é responsável pela fidelidade de seu instrumento, que deve entregar-se à obra com todos os seus recursos. E isto eu fiz. Para mim, a roupa é roupa, mas o corpo está ali, inteiro. A letra mata, o espírito vivifica. Minha verdadeira palavra é de esforço, de dor, de dedicação e de amor. A roupa é humana, transitória,
relativa, mas a substância, e quem tiver sentido espiritual a capta, não pode ser renegada. A este ponto de minha discussão, chega a minha nova fórmula de retratação, de que falei. Ela me coloca apenas diante da revelação, e nada mais. Ora, nenhuma fonte necessita tanto da interpretação da substância, de preferência literal, quanto a revelação. Com efeito, vindo de Deus a revelação, não pode haver nenhum antagonismo entre ela e a verdadeira inspiração. Então, a concordância é implícita. Portanto, nada que retratar. Dessa forma, o mal-entendido chega até o fim. Examinada assim a questão em profundidade, saber agora se virá ou não o ato formal da retratação tem muito menos interesse. Porque o mal-entendido permanece, faça-se o ato ou não. Que valor substancial teria ele? Não tenho o dever de respeitar a autoridade? Pois bem, como já me submeti, agora me retrato. Não tenho o dever de não perturbar as almas simples? Como me submeti, retrato-me, agora. Aliás, não sou um rebelde, meu primeiro ato demonstra, e porque deveria parecer o que não sou. Tenho o dever de testemunhar também esta parte da verdade, para não cair na falsidade. E assim se executaria o ato. Agora, coloco a questão moral e jurídica, se será válido um ato de vontade dirigido para um objeto desconhecido. Já disse que não pude, não obstante meus pedidos, saber quais são os erros a retratar. Não tenho motivos para crer que nos 2 volumes haja erros contra o dogma, mas apenas contra opiniões correntes que não constituem obrigação de fé. Assim, a retratação teria apenas um sentido de genérico ato de respeito à autoridade, coisa já feita, repetição inútil. Afirmei sempre, na imprensa, a origem inspirativa de minhas obras. Repeti agora a afirmação e expus à autoridade todo o meu caso de consciência. Responderam-me como se nada disso existisse. Eu respeito a autoridade, porque me submeti, mas a autoridade respeita a consciência. Isto é grave, máxime quando o acusado faz apelo, a cada passo, ao testemunho de Deus, o que é um contínuo juramento de verdade. A autoridade, é justo, pois que ela o é, decide e ordena, não discute nem entra em negociações. O jeito é obedecer. Mas os fatos permanecem e não são tidos em conta. Eu não posso dispor do que não é meu, do que está fora de meu poder de disponibilidade, do que está acima de qualquer ato meu de aceitação ou retratação, coisa sobre a qual minha vontade nada manda. Cada retratação é substancialmente nula, para mim, quando estou convencido de estar com a verdade. Uma convicção sincera, formada na presença de Deus, é inviolável, porque não pode obedecer nem sequer à vontade do próprio indivíduo, sendo humanamente impossível impor-se uma convicção diferente da que espontaneamente se tem. E eu não sei mentir. A força dessas posições está toda em colocar-nos totalmente no plano do espírito, acima da razão e da matéria. Enquanto, em a grande síntese, naquele primeiro tempo, tivemos de recorrer à demonstração científica por necessidade de fazer-nos compreender pela mentalidade materialista de nossa época, só agora, que estou diante da Igreja, em posição e em momento diferente, posso formular este supremo apelo às forças do Espírito e à substância das obras. Eis minha atual posição diante de Deus, da Igreja e do mundo. Até agora a imprensa inglesa e sul-americana que as minhas mãos têm chegado, comentou deplorando a condenação. Não é culpa minha se as coisas assim se apresentam. Quando um pobre homem sincero se encontra diante de um emaranhado desta ordem, apresentado a ele pela sociedade humana ou ao menos por uma parte dela, com tão bem combinadas contradições, nada mais pode fazer senão confessar-se em público, como fez. E simplesmente responder-lhe, eis o que fazer, o que sabe fazer e o seu valor. Agora, julgo como quiser. Que resultado se obteve, na minha consciência e na consciência dos outros? Cada um responda por si. Uma nota de redação,
no fim de um dos muitos artigos a meu respeito, ventilava a hipótese de eu ser um ladino trapaceiro. E é naturalíssimo. Pois em pleno e civilizadíssimo século XX, esta é a primeira ideia que o próprio semelhante desperta nos outros. É tão normal, hoje em dia, tão universalmente presumida, que não ofende mais. Isto demonstra que estamos imersos na mentira até o pescoço. Mas peço apenas que se vá até o fundo, se meus juízes, em todos os campos, tiverem a vontade e a força de atingi-lo. Quanto a mim, estou fortissimamente sustentado pela minha consciência, por haver lutado e sofrido pelo bem. Talvez a obra já tenha terminado e seja indestrutível acima de toda a minha vontade. Tudo está lançado e não mais se pode deter. Quanto a mim, não fui definido como um místico. Não olho, pois, para as coisas da terra, senão como uma missão, nem tenho já agora outras relações sociais, senão de dever e de sacrifício. De outra forma, após estes golpes, seria fácil perder a fé. Todas as minhas alegrias estão e estarão sempre no céu. Este é o meu caminho. A psicologia humana, sabe-se, é bem diferente, e eu me afasto dela cada vez mais. E me entrego tranquilo nas mãos de Deus, para Ele obedecer, sempre. A publicação deste último artigo, já composto para impressão na revista La Verità, de março de 1940, foi proibida, como foi proibido, em toda a imprensa, que eu, ou qualquer pessoa, escrevesse sobre este assunto. Esta foi a resposta e o esclarecimento que consegui. Diante de tais atitudes, não me resta hoje, em consciência, senão o silêncio. Com isso, verificou-se, e começa a verificar-se, tudo quanto foi claramente pressentido, quando ainda não se falava em condenação, no volume Ascese Mística, especialmente no capítulo Paixão e a Minha Posição, e no fim do prefácio à segunda edição de A Grande Síntese, em língua italiana. Pietro Baldi. Pietro Baldi e a Igreja. Da revista Alba Spirituale, número 3, março de 1948. A Congregação do Santo Ofício, com o decreto de 8 de novembro de 1939, condenou e colocou no index as duas maiores obras de Pietro Baldi, A Grande Síntese e a Ascese Mística. Seguiram-se a condenação apaixonados debates de numerosa imprensa, na Itália e no estrangeiro. A católica, mais ou menos qualificada, fazia coro com as decisões do Santo Ofício, assumindo, às vezes, uma linguagem particularmente áspera e ofensiva. A espiritualista independente tomava em vez a defesa do condenado, contra-atacando também asperamente. A linguagem de ambas as partes, de qualquer forma, era excessiva, e pouco condizente com a delicadeza da questão controvertida. A condenação colheu de surpresa o autor e lhe provocou admiração e profundo sofrimento. No Natal de 1939 ele enviava a Roma uma primeira declaração de obediência, na qual humilhava-se diante da Igreja. Declarava que sua fé era sincera, que seu objetivo era o bem das almas, que respeitava a autoridade da Igreja, que se sentia profundamente cristão. Mas isto não bastou. Foi-lhe pedida declaração explícita de reprovação e retratação dos erros contidos nos dois livros. Exigia-se dele, além disso, que retirasse do mercado todas as edições, mesmo as estrangeiras, de que ele havia perdido o controle. Impunha-se ao autor um problema de consciência. Ele pediu que lhe fossem indicados os erros para que os pudesse retratar. Ou seja, pediu que se discutisse. A Igreja não aceitou a discussão. Assim, o Baldi não se retratou, e os dois contendores encerraram a pendência com silêncio. Feita esta premissa, passemos agora a examinar o comportamento das duas partes, e procuremos penetrar suas razões. A Igreja foi coerente com seus princípios. Ela devia condenar, sem faculdade de defesa nem de apelação para o condenado. Os princípios teológicos da Igreja são conhecidos,
estão codificados em dogmas bem definidos que se aceitam ou se rejeitam. De qualquer modo, nenhum católico os pode aceitar sob condições ou com reservas, mas só integralmente sem discutir. A Igreja se declara infalível e qualquer dúvida no mérito pode ser considerada heresia. Pietro Baldi terá sido coerente na mesma medida? Aparentemente, parece que não. Mas, examinando mais profundamente o caso, teremos de concluir que, também de sua parte, houve coerência. O Baldi humilhou-se diante da Igreja, declarou obediência a ela, mas não se retratou. Como se concilie isso com a coerência? A resposta só pode vir depois que tiverem sido compreendidos o pensamento e os sentimentos do autor. Comecemos afirmando que o Baldi é cristão. É um místico cristão, que vive uma atividade religiosa muito intensa, e que constitui a nota dominante de sua vida. Quem conhece suas obras e conhece de perto sua pessoa, não pode pô-lo em dúvida. A Igreja Católica, como todas as igrejas de quaisquer confissões religiosas, cristãs ou não, vive uma atividade religiosa de tríplice natureza. A mais importante é a mística, que tem sua origem nas forças da alma e do coração. Segue-se uma segunda atividade, a teológica, que constitui o invólucro intelectual da primeira, que tem sua origem na razão. Vem depois a terceira atividade, externa às duas primeiras, e é a litúrgica, que tem sua origem numa necessidade dos sentidos. A atividade mística é o conteúdo essencial de toda atividade religiosa, é a alma vital de qualquer confissão religiosa digna desse nome. Alonga as próprias raízes bem no âmago da alma onde Deus fala, enxerta-se nas fontes arcanas da vida. Este é portanto o conteúdo essencial da vida religiosa da Igreja. Ela perderia toda a sua vitalidade se não aurisse nessa fonte sublime. Deus fala aos homens através dos grandes místicos, são estes os intérpretes e tradutores do pensamento de Deus, o maravilhoso elo que une o céu à terra. Os místicos falam uma linguagem extraordinariamente eficaz, levando-nos a um plano em que o contingente cesse universal domina. Neste plano está a vitória do verdadeiro, do bom e do belo, que se acham fundidos em admirável harmonia, que ilumina a mente e dá paz ao coração. Todos os místicos da terra, de todos os tempos, de todas as religiões, vivem as mesmas experiências místicas, falam a mesma linguagem, enunciam os mesmos princípios morais. No plano místico, calam todas as controvérsias religiosas e estabelece-se aquele ponto de contato que liga e irmana todas as confissões religiosas do mundo. No plano místico não há lugar para discórdia, para divisão, para intolerância, não há lugar também para condenação, para luta. Aí reina o amor, a paz, a concórdia. O Baldi é um místico e como tal não podia ter sido condenado. Mas a Igreja o condenou da mesma forma, pois o julgou um falso místico. Baseado em que considerações pôde a Igreja exprimir um julgamento tão grave? A resposta a este quesito foi dada pela imprensa católica. O misticismo de Baldi se afasta dos princípios teológicos do catolicismo. Por isso foi condenado. Mas o que é teologia, e de onde tira seus princípios? A teologia representa o pensamento filosófico da Igreja, ou melhor, dos padres da Igreja, de seus doutores. A teologia é um produto do pensamento humano e só tem relações indiretas com a mística, portanto, não está isenta de todos os defeitos do pensamento humano, sendo o primeiro deles a falibilidade. Analisando-se bem o caso de Baldi, podemos verificar com facilidade que a Igreja quis condenar o pensamento não ortodoxo dele. Mas, para condenar o pensamento devia também condenar a alma mística. A Igreja não pode admitir que um homem seja bom cristão, sem que também participe de seu pensamento teológico. Por quê? Porque no pensamento teológico se ergue o edifício social da Igreja mesma. Derrubem o edifício teológico e desmoronará todo o edifício social da Igreja. O Baldi tocou a teologia e portanto tocou ao vivo esse edifício social.
A Igreja defendeu-se condenando. Através de uma experiência de milênios, a Igreja formou a sua atual estrutura, que ela julga mais condizente à sua conservação e ao cumprimento de sua missão entre os homens. Tem uma sólida organização hierárquica, experimentada durante séculos, grandes meios financeiros, escolas, partidos políticos que a protegem externamente, uma magistratura interna própria, e quando pode, serve-se também do braço secular. Ela luta arduamente para manter o próprio domínio sobre as massas. Mas o meio mais poderoso de domínio é o de dominar as mentes dos homens, fazendo-os pensar segundo suas ideias. Quem diverge de suas ideias traz confusão à mente dos homens e ameaça sua existência. Portanto, ela condena inexoravelmente. É preciso reconhecer que o pensamento filosófico de Ubaldi, expresso nos 2 volumes condenados, contrasta em muitos pontos com o pensamento oficial da Igreja. Dessa forma, esta não podia deixar de condená-lo. Bastaria sua concepção monística e imanentista do universo, para criar um contraste insanável com a Igreja. Apesar de tudo isso, Ubaldi fez ato de submissão à Igreja. Por quê? Ubaldi sente-se profundamente cristão, indivíduo no corpo místico da Igreja. O anelo de sua alma de místico, está perfeitamente consciente da função vital dessa instituição milenária e, portanto, sente o dever e a necessidade de respeitar a Igreja. Ela tem, verdadeiramente, uma alta missão. É um organismo que, no interesse da vida, merece ser conservado e ajudado a viver. Massas ingentes de fiéis aurem na Igreja guia, conforto e inspiração. Não se pode deixar de levar em conta tudo isso, pois constitui um benefício imenso para os fiéis e para toda a sociedade, enquanto uma educação inspirada pelos princípios cristãos reforça os sentimentos de bondade, de altruísmo, de honestidade, e de convivência pacífica entre os homens. Por isso Ubaldi fez ato de submissão à Igreja. É uma homenagem justa à autoridade daquela Igreja que ele respeita, da qual se sente filho espiritual, daquela Igreja que se compenetra da alma mística de Cristo, que é também vida e conforto de sua alma. Não podia rebelar-se, sem, ao mesmo tempo, rebelar-se contra tudo que nele há de mais sagrado, e sem perturbar as consciências de todos quantos creem na Igreja e da Igreja recebem consolo. Mas então, por que não se retratou? Não podia retratar-se por 3 motivos importantes. Primeiro, ele teria realizado um ato contrário à sua consciência, porque está persuadido de estar com a verdade. Sem esta profunda convicção, ele não teria escrito, nem escreveria. Além disso, retratando-se, ele teria transgredido também um princípio da própria Igreja, que foi sancionado pelo 4 graus Celsius Concílio de Latrão. Diz ele, que dicit contra conscientiam, sedificat ad genum. Tudo o que se faz contra a consciência, prepara a condenação. Segundo, a condenação foi, em grande parte, refeito de um mal-entendido. Olhou-se a letra e não o espírito dos livros. Ele esclareceu seu pensamento em obras posteriores, que quem condenou não conhece. Para ele, a imanência não exclui a transcendência. Ele diz com Santo Agostinho, Deus est superior sumo, interior íntimo. Meu Deus é o ser supremo, e é o mais íntimo do meu ser. Terceiro, ele está plenamente convencido de que tudo quanto há de místico e de conceitual em suas obras, não pertence às suas faculdades pessoais, mas tem origem inspirativa, que parte de um plano conceitual que o transcende, de onde comunica a uma sublime entidade que ele chama sua voz. Julga que falou por virtude inspirativa, e tudo quanto disse, não lhe pertence. Não tem, portanto, a faculdade de se retratar. Se o fizesse, trairia a divindade. Achou-se ele então em tremenda alternativa, ou trair tudo quanto para sua alma havia de mais sagrado, ou rebelar-se contra a Igreja. Ele não pode ser traidor nem rebelde. Se traísse, cometeria uma monstruosidade que mataria sua consciência. Se rebelasse contra a Igreja, cometeria um matricídio espiritual.
Ele é cristão, e não quer perturbar as consciências dos fiéis à igreja. Não está aqui para trazer a guerra e dividir, mas para trazer a paz e unir, sobretudo para unir, que é este o imperativo dos novos tempos. Porque a igreja quer impor uma coisa que contrasta com a liberdade de consciência, sancionada por ela mesma no 4 graus Celsius Concílio de Latrão. Porque a igreja, atualmente, vive esse contraste. O absolutismo, a intolerância teológica, chocam-se às vezes contra a consciência do homem. A igreja é prisioneira da teologia e de sua filosofia particular em que se formou a teologia católica. Então, o caso Baldi adquire um valor que o transcende e se torna um dos tantos casos que condenam a atitude da igreja, em confronto com todo o pensamento moderno. A filosofia da igreja, como toda a escolástica, está permeada do pensamento aristotélico. Mas São Bernardo não concluía que a filosofia de Aristóteles era a oficina do diabo. Não declarava a São Paulo que não se apoiava em argumentos humanos, mas na força do espírito. Não diz a imitação de Cristo, que nos importam os gêneros e as espécies. Os grandes místicos disseram que Deus é mais íntimo a nós, do que nós mesmos, que Deus é a superessência de nossa alma. Indubitavelmente, o ipse dicite da escolástica perdeu seu valor, porque depois de Aristóteles o pensamento humano caminhou muito e continua a caminhar. Como pode chamar-se errado um pensamento, só pelo fato de que conclui partindo de premissas e com método diverso do de Aristóteles e da escolástica? Não vemos nisto nada de herético, mas apenas um pensamento humano que, impelido pelo amor à verdade e ao bem, caminha pela estrada da evolução. Razão e consciência levam a concluir que podemos ser bons cristãos, mesmo não aceitando determinado pensamento filosófico, embora seja este abraçado oficialmente pela Igreja. Trata-se, com efeito, de um pensamento que, por sua natureza e origem, pode errar ou ser insuficiente. Não escapa, porém, a verificação de que, como acima dissemos, a teologia católica nasceu sobre aquele pensamento, e dela saíram os dogmas e as instituições da Igreja. Portanto, uma vez derrubado esse pensamento, a Igreja se acharia numa posição insustentável, e deveria então ou renovar-se ou morrer. Mas se os tempos estivessem realmente maduros para uma renovação, se de fato fosse necessário o emparelhamento da Igreja com o progresso dos tempos que correm, não seria danoso, para a própria Igreja, insistir em posições indefensáveis. A resposta será dada pelo tempo. Fazemos votos de que a Igreja tenha uma justificação que a nós escapa. Mas se tal não acontecer, poderá ser uma desgraça para o cristianismo e para a humanidade. Paulo Suster. Nota da redação: o artigo do Dr. Suster é interessante, porque nos faz conhecer a personalidade do professor Ubaldi em seu aspecto místico, em contraste com a Igreja Católica. A ela, porém, não deve ser atribuída a responsabilidade dos julgamentos que os homens que a representam pronunciaram em certos períodos da história. Os julgamentos desses homens foram às vezes enganosos e injustos, até cruéis além de injustos, porque o sentimento da justiça estava neles obscurecido pela consciência dogmática a esse respeito. É necessário lembrar que a maioria dos místicos que a Igreja santificou, saíram, em suas manifestações intelectuais ditadas pela inspiração, além daquelas duas linhas, com Krishnamurti representou as religiões dogmáticas, que assinalam a existência das almas comuns no caminho da vida. Também Santa Teresa de Ávila, que definiu o paraíso e o inferno modos de ser das almas, e não lugares, podia ter sido, da mesma forma, condenada pela Igreja, e não o foi. Quem leu os dois livros de Ubaldi, condenados pela Igreja, compreendeu facilmente a razão da condenação, o conceito da imanência divina, e que inspira os dois livros, é o que a Igreja rejeita, porque contraria a concepção dogmática da divindade. Diante dessa condenação, pronunciada num momento de trágica luta da espiritualidade contra o materialismo ateu,
A condenação dos dois livros de Ubaldi, que são a apoteose do espírito, poderá parecer, mais do que inoportuna e injusta, paradoxal. Mas não é igualmente paradoxal a atitude dos homens representativos da Igreja, diante da ciência metapsíquica,